Quando o som detectado supera um certo nível, um diodo LED se ilumina. O circuito utiliza o alto-falante como elemento captador de som, como se fosse um microfone. O transistor que amplifica o fraco sinal elétrico que o alto-falante manda. A saída desta primeira etapa de amplificação se leva a um potenciômetro, de maneira que se divide até o nível adequado para aplicar a entrada da segunda etapa amplificadora, similar à primeira e construída com outro transistor do tipo BC548. Nesta etapa, é amplificada outra vez e a saída desta etapa se aplica à última etapa, que quando recebe suficiente nível põe em condução o transistor Q3 e provoca a iluminação do diodo LED, que se usa para indicar a presença de som. Com o potenciômetro P1 se ajusta a sensibilidade do circuito. Este circuito pode captar som a vários metros de distância. Primeira etapa. A primeira etapa está formada pelo transistor Q1 e os resistores de polarização de base e coletor, R1 e R2, respectivamente. A entrada e a saída estão desacopladas em corrente contínua para não afetar a polarização dos transistores. Este desacoplamento se consegue utilizando os capacitores C1 e C2. Estes capacitores deixam passar os sinais alternados, mas não os contínuos. Segunda etapa. A segunda etapa é similar à primeira, e também está separada em contínua com capacitores de desacoplamento. Entre a primeira e a segunda etapa de amplificação se acrescenta um potenciômetro para ajustar a sensibilidade do circuito. A amplificação que se obtém com as duas etapas é muito elevada, o que faz com que o circuito seja muito sensível, embora esta sensibilidade pode se limitar atuando sobre P1. Etapa final. Esta etapa controla a iluminação do LED, o transistor conduz quando a sua tensão base no emissor supera os 0,6 volts. O resistor R6 de 560 ohms limita a corrente que circula pelo diodo LED. O resistor R5 facilita com que o LED se apague rapidamente ao cessar a excitação. Funcionamento. O diodo LED se iluminará seguindo o ritmo do som captado. O circuito é muito sensível e deve se ajustar segundo o nível de som captado. É suficiente falar diante do alto-falante para que o diodo LED se ilumine. Como é lógico, o circuito se ativa antes, iluminando-se o LED, quando a fonte de som está próxima. Também se poderia utilizar para disparar algum tipo de alarme por barulho. Se o circuito não funciona, revisaremos a montagem, prestando especial atenção à colocação dos transistores.